E aí, galera, estamos aqui em mais um episódio, o último dessa temporada. Já estamos tristes e vamos ficar com saudades de vocês. Vai passar rapidão, vai ser uma semaninha só, mas vamos estar com saudade de vocês. E que bom que você está aqui conosco. Que bom que você veio participar aqui. Eu sou a Carol Herman e esse é o podcast Converso. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Um convidado que vocês já conhecem, então, por favor, se apresente. E aí, jovial e jovianas, eu sou o Cleverson Klein. Estamos aqui para o episódio número 13, né? Nosso podcast Converso. Um podcast totalmente pensado e dedicado a você, estudante que curte aí a Escola Sabatina Jovem. Como a Carol disse, eu estava afastado por um período aí, algumas dificuldades. Uma ovelhinha desgarrada, mas que voltou para aprisco. É isso aí. E eu não podia deixar de participar de pelo menos um episódio dessa temporada, né? Isso aí. Do tema sexualidade. Eu estava aqui na primeira temporada, aí tive alguns probleminhas familiares, saúde, e aí a gente está aqui para fechar esse trimestre, mas é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui junto com vocês. Isso aí, para nós é uma alegria ter você de volta, Cleverson. E Valeu. fica aí já a convocação para estar mais vezes conosco. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, hoje, o último episódio, nós vamos falar um pouquinho, fechar um pouco esse tema da sexualidade, fazer agora uma conclusão sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu durante os outros episódios e essa temporada. Então, para você que está chegando agora, que não tem acompanhado ou que perdeu algum episódio anterior, então vai aparecer aqui um card para você, você pode ver os episódios anteriores, você pode ter acesso, dar uma olhadinha para você até entender o contexto e o tema que a gente vai estar falando, para que você não fique perdido aí no que tá rolando, tá bom? Então você pode acessar os episódios anteriores, para ter até uma continuidade aí, para entender bem certinho o tema e você não perder nada, porque essa lição tá muito boa. Né, Cleverson? Uma lição muito legal que a gente estava comentando, né? Que eu acho que nunca na história aí da igreja, né, da lição da Escola Sabatina, a gente estudou um tema tão complexo assim, né? Uhum. Porque assim, esse preconceito, essa situação, né? O pessoal acaba ficando mais retraído para falar, mas essa lição foi bem massa e de uma forma bem assim, tranquila de se falar. Uhum. Até no preparo para essa temporada, a gente falou, nossa, como que vai ser? Será que a gente vai ter? E foi super bacana. Foi. E foi muito legal a gente aprender coisas novas, né? Assim, é sobre a sexualidade, mas o que a Bíblia mostra pra gente sobre a sexualidade, né? O que ela nos ensina. Então foi muito bacana. E é interessante a gente dar uma relembrada, Carol, nos temas aí desse trimestre, né? Vamos lá. A primeira lição, né? Ela tinha como o tema contracultural, né? Contracultural, lá atrás, né? Falamos um pouquinho sobre as diferenças que existem aí nas culturas e como podemos ser contraculturais. E como Cristo foi contracultural. Isso mesmo. E como nós também podemos ser contraculturais nessa cultura de sexualidade que o mundo apresenta para nós, né? E que não é o original do plano de Deus. Exatamente. E também a cultura de dentro da igreja, da dificuldade. A dificuldade de um pai falar sobre sexualidade com o filho. Isso acontece, né? Por exemplo, vou um exemplo. Eu tenho dificuldade de falar com meu filho porque o meu pai não falou comigo. Isso. E aí vai. Então, essa lição abriu bem a cabeça e foi muito legal. Perfeito. A lição 2, ela trouxe o tema nudez exposta, né? Como que a gente pode trabalhar essa questão... como que a gente pode cuidar do nosso corpo. Privacidade, sigilo, né? Guardar para o nosso marido, para nossa esposa, dessa forma, né? Isso. Então foi muito bacana também. E a 3, 2 presentes. O que era 2 presentes mesmo, Carol, que a gente estava comentando? Os 2 presentes é que você pode ser tanto solteiro quanto casado. E, e os 2 são bênçãos, né? Você pode ser uma bênção sendo solteiro, você pode ser uma bênção dentro do seu casamento e sendo casado com a sua esposa ou com o seu marido. Então, são 2 presentes que Deus nos dá. 2 opções, 2 escolhas. E que você pode fazer a sua escolha e Deus vai te abençoar da forma que você escolher. E quebrou aquele paradigma que dizia, né? Não, você tem que casar, você tem que casar. Aqueles irmãos casamenteiros, né? Não, eu vou arrumar uma esposa pra você. Não, peraí. Você encontrar sua metade da laranja, né? Como se a gente fosse incompleto. Tampa da panela, não é bem assim. Então, assim, a lição trouxe pra gente que a gente não precisa casar. Deus isso não é uma regra. Você também pode ser solteiro. Você pode servir a Deus, ser um missionário, você pode ser dessa forma. Mas casamento também é uma benção. Se você acha que não vai conseguir ficar sozinho, então é melhor você se casar para você não ficar em fornicação, fazendo coisas erradas. Né? Então, esses 2 presentes significavam isso aí. Sexo incrível é a lição 4. A lição 5, unidade conjugal. Lição 6, dualidade conjugal. A 7, igualdade em natureza. A 8, diferenças conjugais.
A 9, interconectividade, Carol. Essa interconectividade que a gente estava comentando. O que é isso aí? A gente estudou um pouquinho justamente sobre como o sexo e a nossa sexualidade, ela não ou esse tema, essa parte da nossa vida, ela não é separada das demais, né? Então, a nossa sexualidade influencia no nosso físico, mental, espiritual, no modo como a gente se relaciona com as outras pessoas, no modo como a gente vê o mundo, no modo como a gente enxerga também as outras pessoas. Então, a sexualidade, ela não é uma parte de um todo. Pelo contrário, ela está no todo, ela é contida em todo esse todo, né? É isso aí. E a lição 10, sexo antes do casamento. Isso aí foi muito legal. Muito legal. A Bíblia mostrou como que funciona, o que Deus quer para cada um de nós, não é verdade? É aquele negócio, né? Do caqui, alguém comentou na época ainda, comer um caqui verde, nossa, tá marrento, é terrível. Então, assim, vai ter consequências. Antes da hora, não é o momento certo. Exatamente. Perfeito. A gente aprendeu também que quando acontece isso, sexo antes do casamento, pode ter vários problemas depois do casamento, né? Então, é o famoso casar antes de casar, né? A gente viu aí que a relação sexual é o que, de fato, torna o casamento real, né? Real. Então, o casamento, ele é relação sexual. Então, não tem como você casar antes de casar, né? Isso mesmo. Então, é uma coisa de cada vez. É isso aí. E a lição 11, quando as coisas dão errado. E aí? O que fazer quando as coisas dão errado? Eu vi que isso foi comentado na lição passada, né? O pastor Hamilton, né? Estava com você. E aí vocês comentaram uma coisa que eu gravei e achei muito legal. Eu dei risada no dia que foi. O casamento, ele é baseado em duas coisas. Beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der certo, paciência. É mais ou menos isso aí. Então, assim, funciona dessa forma. A gente estudou na semana passada que você se casou. Ah, mas eu não posso me separar porque eu só posso me separar através do adultério. Porque, não. Até que a morte o separe, né? Mas se você está vivendo infeliz, você apanha, você é agredido, você vai ficar vendo? Deus quer isso pro seu filho? Exatamente. De jeito nenhum. Jamais, isso mesmo. Bacana. E a lição da semana passada também, além da sexualidade. Isso aí, além da sexualidade. E agora, para finalizar o nosso trimestre, aí, a nossa temporada, temos o tema pureza, alvo possível. Esse alvo possível significa o quê? Que ele não é impossível. Né? Que dá para alcançar, exatamente, né? Então, a pureza sexual é possível, tá? Mas, como que a gente vai conseguir isso aí? Através do nosso Deus. Sozinho, isso aí. Nós já sabemos que não vai dar certo fazer sozinho. É isso aí. Então, galera, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre pureza. Será que é possível a gente alcançar a pureza? Se é possível, de fato, a gente chegar nesse objetivo, tornar a pureza como uma meta de vida para a nossa sexualidade e também para a nossa vida em geral, sermos puros em tudo que formos fazer. Muito bem. A lição dos jovens, ela traz aqui, sempre no comecinho da lição, uma charge. E eu gostei muito dessa charge aqui, que exemplifica perfeitamente exatamente o que a gente vai falar. Fuja da tentação. Dá uma olhadinha aí na sua lição e dá uma olhadinha nessa charge. Você vai entender o que eu estou dizendo. Fuja da tentação. E nós vamos falar aqui hoje bastante sobre tentação. E como a gente consegue ser puro, mesmo em meio a esse mundo que tem tantas tentações, né? Tem tantas coisas a nos oferecer, mas que podemos fugir e alcançar a pureza estando ali sempre em contato com o nosso Deus. É Ele que nos ajuda. E você falando aí sobre tentações, sobre tudo que o mundo, né, nos oferece aí, tem uma pesquisa que indica que o jovem americano, em média, vê cerca de 14 mil referências ao sexo por ano. Ou seja, numa década, em 10 anos, ele vai ver ali, em média, um pouco mais, mil, né? Mais de 100 mil, né, mensais referentes ao sexo. Então, assim... É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a tendência é complicada. Então, e a gente tem que fugir. A gente tem que fugir porque se a gente ficar dando corda... Mas assim, para mim, e acredito que para todos, o principal objetivo é eu não consigo fugir sozinho. Eu não vou conseguir. Na verdade, por quê? Então, eu preciso ter Deus do meu lado. Eu preciso, assim, Deus, me ajuda. Eu errei, me ajuda, me perdoa e me ajuda a continuar seguindo. Senhor, estou com esse problema aqui, eu estou com uma tentação aqui e eu não sei o que... Só que quando a gente não conta para Deus, a gente não chama Ele do lado, e aí, como que vai fazer? Como Ele vai poder ajudar a gente se a gente não vai buscar ajuda, exatamente. Né? E a gente tem um exemplo muito claro aqui na lição dessa semana, que é José. Não é verdade, Carol? É verdade. A história de José é uma história fantástica.
Uma história fantástica, porque é o seguinte... Passou por muitas tentações, Exatamente. Né? Uhum. E aí a Bíblia relata a tentação com a mulher de Potifar, né? Que ela queria se deitar com ele e ele não. Só que, como que ele conseguiu fugir, né? Não, porque ele era muito bom. Não, ele conseguiu fugir e não é porque ele tinha um compromisso com o seu patrão, não é porque ele ia adulterar com a mulher do seu patrão, não é nada disso. É porque ele tinha um compromisso com Deus. Esse é o diferencial, com Deus, né? E quando a gente tem um compromisso com Deus, a gente peraí, eu vou fazer isso aqui? Eu não vou fazer isso aqui porque minha esposa não está aqui, ela não está vendo, meu pastor não está vendo, mas Deus está aqui com você. Então, quando a gente tem esse primeiro compromisso, cara, o meu compromisso é com Deus, aí as coisas vão pra verdade. frente. E quando a gente pensa nisso do nosso compromisso ser de fato com Deus e só com Ele, as outras coisas naturalmente vão se tornar também compromissos, mesmo que indiretamente. Então é possível alcançar a pureza. Mas aí a gente se pergunta, tá, se é possível, então, mas o que é ser puro, de fato, né? A pureza, ela tem a ver só com a sexualidade? Não, muito pelo contrário. É possível você ser puro no seu trabalho, na escola, na faculdade, com os seus amigos, dentro da sua casa. Então, a pureza, ela não tem a ver só com a sexualidade. A sexualidade faz parte de um todo. Faz parte, exatamente. A pureza, ela tem a ver com o âmbito físico, mental, emocional, relacional, e também com a parte da sexualidade. Então, a pureza, ela não tem só a ver com não fazer sexo, né? Exato. Ou não fazer sexo antes Sim. do casamento, Sim. não ver pornografia, não praticar fornicação, né? Mas tem a ver também com caráter moldado por Deus. Então, quando a gente fala sobre pureza, a gente precisa ter em mente que ela não tem só a ver com não fazer certas coisas, mas tem a ver com aquilo que nós somos dentro de nós, com o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas intenções, que nem sempre as pessoas conseguem ver em nós as nossas intenções, mas Deus sabe quais são as nossas intenções. E essa questão da fuga, né? Nós não fugimos da fornicação, nós fugimos por amor a Deus. Nós fugimos da pornografia por amor a Deus. Nós fugimos do adultério por amor a Deus. Então, assim, quando a gente coloca isso em primeiro lugar, cara, vai embora. E você falou da pureza sexual. A pureza sexual, ela faz parte, ela é um pedaço do geral. Porque assim, não, mas eu sou puro sexualmente, mas você é impuro em outras coisas, Exato. em outras áreas. E aí, como que faz? A gente viu semana passada sobre a prostituição, né? Exato. Às vezes a gente se imagina, a gente não faz de fato a prostituição física. Sim. A gente não está por aí se prostituindo e vendendo o nosso corpo, mas a gente está tendo uma prostituição espiritual com o nosso Deus. Exatamente. E é essa pureza que a gente precisa alcançar. Não só com o nosso corpo, mas também alcançando esses outros âmbitos e principalmente com Deus. E interessante é a gente achar que a gente consegue... Não, eu sou um cara tranquilo, eu vou conseguir fugir da tentação. Não, vem uma tentação aqui, eu já desvio por ali, não sei o quê. Tá, beleza. Mas a gente tem que... você vê alguns relatos e fala, não, eu gosto das tentações, eu gosto de brincar com fogo, um perigo. Então, peraí, mas daí? E se uma hora você escorrega? E acontece? Não, então a gente tem que fugir mesmo. É desviar, tanto que a charge aqui do começo aqui é isso aí. A tentação está aqui, você desvia, corta o caminho, não vai passar por lá, né? Inclusive, a lição vai trazer uma história Exato, sobre isso, né, Cleverson? Uhum. A história vem contando sobre uma rainha, Conta aí, né? Que gostaria que estava querendo contratar ali um novo motorista para sua carruagem, né? Isso aí. E aí ela chamou lá as possíveis opções, né? Você pegou os currículos, né? Isso aí, exatamente. Foi analisar com o RH. Selecionou 3 currículos. Isso, e vamos verificar agora, fazer a entrevista com essas 3 pessoas, né? Então, o primeiro candidato chegou e ela fez uma pergunta que ia ser muito específica ali para ajudar ela a decidir, Mas antes dela chegar nessa pergunta aí, ela olhou todo o currículo, tava lá, eu corto a unha do cavalo, eu faço aí, e o outro colocou lá, eu penteio os cavalos também. Não é só dirigir, pilotar e tal, né? Então tinha todo um cuidado. Mas daí chegou numa pergunta crucial, porque ela viu todas as qualidades, ela viu todas as qualidades de cada um. Nossa, esse aqui e que é muito eram bom. Muito bons, muito bons. Esse aqui, nossa, ele arruma os cascos, ele mexe na ferradura. Esse outro aqui penteia muito bem o outro tem bastante experiência, do cavalo, o outro tem né? experiência. Mas ela queria uma resposta. Qual que é a pergunta? E ela perguntou então para esses 3 candidatos, um de cada vez. O primeiro candidato, ela perguntou
se nós estivéssemos passando ali por um precipício, por exemplo, a que distância você dirigiria a carruagem? Lembrando que eu vou estar dentro dessa carruagem. A que distância você dirigiria ali da beira do precipício, né? Qual que é a sua capacidade ali, a sua habilidade de dirigir perto de um precipício? E qual que foi a resposta do primeiro? Ele falou que eu chego até 10 centímetros. Nossa! É muito perto, né? Muito perto. Ele manjava muito Exatamente. de dirigir. Muito bem. Para o segundo, então, ela perguntou a mesma coisa. E aí ele respondeu... 5 centímetros. Tava chegando cada vez mais perto. Nossa, fera, hein? E eles manjavam mesmo, no né? mínimo, os dois primeiros falaram assim, esse terceiro aí já era. Já é. O cara vai falar Não é possível que ele vai... O cara vai chegar a 1 centímetro? Já era, tamo com o cargo. É isso aí. Vai ficar entre nós dois aqui a O briga. terceiro ele já tava até dispensado, Isso né, aí. coitado? E aí, mas não Pra menos importante, né? Pra surpresa de todos. Pra surpresa de todos, quando ela perguntou para esse terceiro candidato, ele respondeu, olha, rainha, esses dois candidatos aí, eles podem ser muito bons motoristas, né? Até admiro a coragem deles, mas eu não chegaria nem perto desse precipício, eu ia passar bem longe. Ficaria o mais longe possível. Exato. Trazendo mais segurança. Perfeito. Então, adivinha quem foi o contratado? Exatamente, o terceiro. Perfeito. E essa história, ela traz pra gente uma reflexão muito clara e extremamente educativa. Porque é exatamente dessa mesma forma que a gente fica brincando com as tentações. Pra que brincar com o perigo? Pra que ficar querendo chegar perto do perigo se eu posso me afastar pra eu não cair nessa tentação, né? É isso mesmo. E é essa mesma questão. Eu tô pertinho ali. Tá, mas se alguém vem e te empurra? Peraí, é a mesma coisa. Você tá aqui, eu vou brincar com aquele perigo, mas você chega um amigo pra você e, não, vamos lá, cara, para com isso aí, não. Tranquilo, vai comigo, você tá comigo, você tá de boa. E vamos lá, vamos fazer isso, tal. Então, assim, é isso. A gente tem que desviar do perigo, não chegar perto, ficar longe. Né? Essa é a nossa proteção. A nossa segurança é estar longe, não é tentar chegar cada vez mais perto pra ver até onde a gente pode ir, né? E o maior problema é esse, a gente confiar na gente mesmo. O maldito homem que confia nele mesmo, coração né? enganoso, exatamente. Né? Então, a gente tem que saber que a gente sozinho, a gente não pode. Então, se a gente não pode, corre, desvia. E se a gente precisa fugir, então, se o conselho até de Paulo é fuja da imoralidade sexual, para onde que a gente vai fugir, então? É para Cristo. Para Cristo. Inclusive, existem histórias na Bíblia de Cristo que passou por tentações. E esse exemplo que ele nos deixou nessa história, inclusive ele foi tentado pelo próprio Satanás. O próprio Satanás apareceu para ele lá no deserto e tentou tentar não uma vez só, mas 3 vezes seguidas, consecutivas, para ver se ele cairia ali em alguma delas, né? E o próprio Cristo já deixou esse exemplo para nós de que tentações viriam. Mas da mesma forma, às vezes a gente pensa, né? Mas Cristo era Deus, né? Mas a gente precisa lembrar que quando ele veio a essa terra, ele deixou toda a sua divindade, se tornou carne e ser humano assim como nós. Ele poderia ter caído na tentação? Claro que poderia ter caído. Ele poderia ter escolhido cair, poderia ter escolhido chegar cada vez mais perto para provar que talvez ele era bom demais para cair nessa tentação. Mas o que foi que ele fez? Passou longe, fugiu. Para que a gente vai entrar na zona de perigo se a gente pode sair? E aí você fala assim, não, mas Jesus era um Deus, é um ser divino. Negativo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele era totalmente humano. Exato. Né? E o que fazia com que ele tinha essa força? Comunhão com Deus. Precisamos comunhão fugir com Deus. Para Cristo. Exatamente. Estar conectados com Cristo. Assim, a gente vê, a gente sabe que a nossa realidade hoje, o nosso mundo oferece muita coisa. Por exemplo, o próprio fundador da revista Playboy, tá? Ele falou o seguinte, que a maior força civilizatória do mundo não é a religião, mas sim o sexo, né? O sexo vende, o sexo ele vende, então é por isso que ele está em tudo. E o sexo dita a forma como a gente vive, né? É isso mesmo. Engraçado que conforme as relações sexuais vão mudando conforme o tempo, sim, nós vamos mudando a forma como vemos o mundo, né? Mesmo. Interessante que antigamente, quando se falava sobre a sexualidade, a gente entra daí naquela questão do hedonismo, né? De que ou era espiritual ou era carnal. Sim. Então, se eu alimentava a minha parte espiritual, eu não podia nem me envolver com essas coisas de sexualidade, porque eu era só espírito, né? Então, se eu queria me envolver com a carne, então já era para mim, eu não tinha mais como voltar atrás e estava perdido. Só que, conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo melhor e as coisas vão mudando. E a nossa visão sobre a sexualidade também vai mudando. Mas a gente precisa pensar que o plano original de Deus para nós e para a nossa sexualidade, quando Ele nos criou, não muda.
nós somos, ou melhor, o plano de Deus para nós é sempre o mesmo, desde o Jardim do Éden. Lá para Adão e Eva, ele já criou a sexualidade para nós, e seres sexuais como somos, de forma perfeita. Só que a partir do pecado e dessas mudanças, dessas criatividade que o ser humano tem, né? A gente acaba partindo para outros lados e correndo perigo. Interessante assim, o plano de Deus para cada um de nós, o plano da sexualidade não muda, certo? Perfeito. Mas as artimanhas do inimigo, ela está sempre atualizando. Por exemplo, quanto tempo, quantos séculos já fazem que aconteceu aquilo com Sodoma e Gomorra? Nossa, aí você olha para hoje, peraí, mas naquele tempo já tinha tudo isso? Hoje tem isso, mas naquele tempo já tinha. E o tempo vai passando, Satanás vai fazendo as suas artimanhas, vai trazendo as suas manhas para cá, para lá, e fala, então assim, cada época tem as suas dificuldades. E naquela época não tinha internet, você começa a olhar aí há 20, 30 anos atrás, era a mesma coisa. A gente tinha, o mundo vivia... O acesso era muito difícil, né? Era difícil, mas tinha do mesmo jeito, só que era de uma forma diferente. E a tendência é sempre a piorar. Exatamente. Né? Então assim, a gente tem que entender que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente vê. Que assim, precisamos refletir que os nossos olhos, a gente tem que cuidar dos nossos olhos, porque eles são as janelas da nossa alma. Então, se a gente não cuidar com aquilo que a gente vê, aí é complicado. Porque a gente fala sobre isso, mas você está sempre ali com um probleminha, assistindo um filme, você gosta daquele filme mais picante, aquilo ali. E hoje tudo tem. Tudo tem. Tudo. Às vezes não diretamente, mas sutilmente ali, né? Sempre tem. Um filme, uma música, um clipe musical, entendeu? Então, assim, mas eu gosto de assistir séries. E hoje em dia, dificilmente uma série que não vai ter alguma coisa assim. A não ser que for uma série evangélica, uma série da igreja, uma série cristã, não é verdade? Então, assim, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente se alimenta. Se a gente não se alimentar de coisas boas, vai ser complicado, né? Exato. Engraçado que ela traz algumas coisas aqui na parte de terça-feira, que é muito interessante e tem muito a ver com isso que a gente está falando. Está escrito assim, em última análise, a pureza ela deve vir de dentro para fora e de fora para dentro também. Tudo envolvendo o poder de Deus e a vontade humana de escolher esse poder. Nós temos a chance e a oportunidade de escolhermos ou não viver no centro da vontade de Deus. Nós temos a opção de escolher fazer aquilo que Ele espera de nós e que a gente sabe que tudo que vem de Deus é melhor. Ou a gente pode fazer como várias histórias da Bíblia já mostram, como por exemplo Abraão, que deu uma escapadinha ali do plano de Deus, um atalho, e que no final das contas teve que sofrer consequências, e até hoje nós vivemos consequências da separação do povo de Deus entre lá os filhos de Ismael, aliás, o filho Ismael e o filho Isaac, né? Então nós tivemos, a história mostra pessoas que escolheram fazer a vontade de Deus e pessoas que de alguma forma tropeçaram ali, viram um obstáculo, tentaram criar um atalho, mas que entenderam que aquilo não era a vontade de Deus e voltaram para os caminhos corretos. E é isso que a gente precisa entender, porque não importa quão longe a gente tenha ido, o nosso Deus ainda nos ama e Ele ainda nos dá a oportunidade de estarmos na presença dEle e fazer agora a vontade dEle. E olha como é importante isso aí. A Bíblia, ela iguala a imoralidade sexual e a fornicação com forças inimigas. Olha para você ver que coisa, né? Das quais nós precisamos fugir. E a Bíblia não fala assim, se der para você fugir, você foge, que é melhor para você. Não, a Bíblia ela fala, é enfática, é uma ordem. Fuja dela. Fuja. Então assim, cara, se a Bíblia está falando isso aí pra gente, é porque sabe o que é melhor, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Claro, a gente tem a nossa tendência pecaminosa, né? No nosso ser já nasce a natureza nossa, pecaminosa. Né? Mas nós temos a solução, que é o nosso Deus, é buscá-lo, é a comunhão com Ele, é o estudo diário da lição da escola sabatina, é o estudo diário da Bíblia, né? Então, assim, se você não se alimenta, aí é complicado. Então, assim, a gente tem que fugir. Tá ali. Esse trimestre está falando sobre sexualidade, mas tem muitas outras áreas na vida que a gente precisa estar focado, a gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar, porque senão a gente não vai ter sucesso. Né? E a maneira mais fácil e mais simples a gente se achegar ao nosso Deus é por meio da oração. Quando a gente desenvolve em nós esse hábito de orar, de ter contato com o nosso Deus, naturalmente nós temos força espiritual. Compartilhar, como eu disse, Senhor, eu pequei, me perdoa, mas eu não quero mais fazer isso aí.
Ah, Senhor, eu estou com aquela tentação, me ajuda a vencê-la, né? Então, assim, a gente tem que compartilhar. Mas como que você vai conseguir vencer se você não fala para Deus, né? Então, Não há nada que a gente consiga esconder do nosso Deus e também não há nada que a gente não possa falar para Ele. Inclusive, a lição vai trazer aqui algumas frases muito interessantes. Se você estiver se sentindo tentado, conte isso a Deus. Se você caiu, diga isso a Deus. Se você ama o pecado da impureza mais do que ama a Deus, você deve contar isso a Ele. Se você pensa que não tem poder sobre um pecado, diga a Deus, porque é Ele que vai te dar esse poder. Ele está ali, está do lado. É por Cristo, não é por nós. Nós precisamos fazer tudo por Ele. É através dele, é Ele quem vai nos dar a vitória, assim, a vitória para a gente alcançar a pureza de fato sobre os nossos pecados. Então é possível, né, Carol? Então a gente está vendo que é possível. Então não adianta se alguém chegar para você e falar assim, é impossível você alcançar a pureza sexual. Não, é possível sim. A lição dessa semana está dizendo que é possível. Basta você querer, você buscar a fonte correta. Não por táticas humanas, né? Mas através de Deus. Exatamente, através de Deus. Porque é mérito dele. Aonde Cristo está, naturalmente nós conseguimos fazer aquilo que é a vontade dele. Quando nós nos colocamos nas mãos do nosso Deus, ele faz em nós milagres, transformações, mudanças que são incontáveis e incomparáveis. E é só através dele que a gente consegue essas mudanças em nossa vida. E diferente do que o mundo quer falar para cada um de nós, o mundo quer perverter, tá? Deus, sim, ele se importa com a nossa pureza sexual. Deus se importa, tá? Ah, não, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque eu preciso, antes do casamento, eu tenho que fazer o sexo antes do casamento, porque eu preciso conhecer minha. Vai que não dá certo. Você tá doido, né? Então, vai que eu não gosto, vai né? Que eu não gosto. Não, então, Deus se preocupa com isso, tá? Você precisa ser puro. Você precisa estar sempre buscando. Exatamente. Claro que dificilmente vai conseguir 100%, mas você tem que lutar. Tem que mostrar para Deus suas deficiências, debilidades. Falar, Deus, eu quero, eu preciso, mas eu não consigo. Me ajuda. Então, Deus, sim, se preocupa com a nossa pureza sexual. Não lute contra o pecado. Olha que interessante. Não lute contra o pecado. Fuja dele. Por que você vai lutar? Né? Então, não queira bater de frente, porque você vai perder. Em algum momento você pode ganhar, né, Carol? Às vezes não é uma coisa muito interessante. Isso pode ser só de momento também, né? Por um tempo você pode pensar que você está ganhando. Não me interessa muito, então se faz. Por quê? Porque aquilo não te convenceu, aquilo não é uma coisa que você estava interessado. E é interessante a gente pensar também que Satanás ele toca nos nossos pontos fracos. Né? Talvez, por exemplo, Cleverson, o tema da sexualidade não seja um ponto fraco para mim, ou não seja um ponto fraco para você, exato. Mas pode ser para alguém que está nos ouvindo, ou não é para você, mas pode ser para mim. Claro que né? Então, a gente não pode dizer que, por mais que nós pensamos que estamos vencendo, né, esses pecados, que isso sempre vai ser assim. Claro que porque não. Às vezes a gente vai cair em algum ponto, isso nos leva a uma outra consequência, e quando a gente percebe, a gente já está no fundo do poço. Né? Virou uma bola de neve. E o inimigo nos conhece também. Ele sabe aquilo onde ele pode atacar, né? Então a gente tem que estar bem esperto. Fugir mesmo. Mesmo. Então a gente precisa saber o que a gente está vendo. Vamos cuidar daquilo que a gente vê, para que a gente não caia nessas tentações facilmente. A gente seja presa fácil, né? A gente tem que procurar... Cuidado com aquilo que a gente alimenta, né? né? Se a gente alimenta muito mais o nosso lado, vou usar carnal e pecador... Naturalmente, a gente vai tender mais para esse lado, né? Nossa, por que será que acontece? Por que será que eu tenho essa dificuldade com a tentação? Nossa, eu tenho um problema sério com a sexualidade e tal. Tá, mas fala para mim, o que você anda vendo? O que você tem feito para mudar isso, né? Eu varo a noite assistindo filmes, séries e não sei o que. Tá, mas peraí. Peraí, então, tá aí a explicação, querida. Você tem que... mudar o seu hábito. Vamos nos fortalecer. A gente não consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exato. Né? Tem que ter mudanças. Precisa existir mudança. Inclusive, a gente falou algumas lições atrás sobre a questão daquilo que a gente alimenta, no sentido de tomarmos cuidado pensando em como isso pode afetar as demais áreas da nossa vida. Porque a gente falou no começo que a sexualidade não faz parte só do sexo. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente não está falando só de sexo. Sim, a gente está falando de um âmbito ali que faz parte de muitas outras coisas na nossa vida. E que, quando existe um problema em alguma área da nossa vida, afeta as demais. A gente não consegue separar. A gente não consegue pensar só, não, aqui é só o meu trabalho, ou aquilo ali é só a minha vida conjugal, aquilo é só com os meus amigos. A gente não consegue fazer isso. Faz parte de um todo, né? Faz parte de um todo. E quando a gente tem problemas com uma área...
afeta as demais, né? E às vezes a gente sofre consequências e faz outras pessoas sofrerem por aquilo que a gente tem feito de errado em algum momento ali. Então, vamos fugir, né? Se a gente precisa mudar, então vamos mudar o que estamos fazendo. Um outro ponto importante é a gente saber com quem a gente está andando. Não, eu tenho uma galera, tenho uns amigos ali que eu ando com eles. Eles não são gente boa assim não, tá? O pessoal que gosta de fazer tais coisas. Só que é o seguinte, eu tô indo lá porque eu quero salvar eles. Não, eu não vou fazer igual. Eu sou um bom exemplo lá para eles. Rapaz, a Bíblia fala, cuide com quem tu andas. Você precisa cuidar. Então a gente tem que cuidar também com as nossas amizades. Não é verdade? Às vezes eu penso que é um amigo para mim, mas ele não é meu amigo. Né? Então, às vezes ele pode me levar ali para muito perto da tentação. Né? A gente tem que... Muito perto do precipício, né? Exatamente. Procurar desviar também disso aí. Né? E nada melhor do que a gente ter a Deus como nosso melhor amigo. Se a gente tiver a Deus como nosso melhor amigo, aí acabou. Aí acabou, Carol. Aí não tem erro. A gente tem influências, e Cristo é a melhor influência de todos, né? Quando a gente é influenciado por aquilo que vem de Deus, não tem como dar errado. Porque ele é perfeito em tudo o que ele faz, em tudo aquilo que ele é. Então, quando a gente escolhe as melhores influências para as nossas escolhas, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa. Então, naturalmente, nós teremos consequências boas. Não tem como a gente ter malefícios ou desvantagens quando escolhemos a Deus. Muito pelo contrário, a gente só tem vantagens e benefícios. E a gente tem que ser diferente mesmo, Carol. Tá? Você aí, jovem, que está talvez fazendo uma faculdade, que você não quer ser o diferente da turma, você precisa ser o diferente da turma, tá? As pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, essa pessoa é diferente, ele é especial. Cara, tem uma coisa errada. Eu quero me aproximar dessa pessoa. Ou você é uma pessoa só mais um. Então tem uma coisa errada. Você tem que ser diferente. Você tem que mostrar que você não gosta daquilo. Você tem que... Não pode ter vergonha, né, Carol? Você tem que se impor, né? Isso. A Carol tá fazendo faculdade, né, Carol? Faço faculdade. A Carol sabe. Apesar que com essa pandemia acabou afastando um pouco. Mas mesmo assim, a gente tem uma carga muito forte de influência dos amigos dentro da faculdade. Exatamente, né? Amigos. Então você precisa ser diferente, tá? Você precisa mostrar que você... não tem vergonha, porque a maioria tem vergonha. Não vou falar que eu não faço isso, porque é chato. Não vou falar que eu sou cristão, porque eu faço isso. Nossa, Deus me livre falar que eu estudo a Bíblia. Vou sair totalmente careta, fora da turma, né? Então a gente precisa ser diferente, tá? Porque se a gente não for diferente, se a gente não mostrar quem é a nossa força, aí já era. É verdade, é verdade. Quando a gente não se impõe, quando a gente não mostra quem a gente acaba sendo igual a todo mundo. E Deus não nos criou para sermos iguais. Exato, Ele separou o seu povo. A Bíblia fala sobre o povo de Deus. E a Bíblia fala também sobre outros povos. E quando a Bíblia fala sobre esses outros povos, ela deixa bem claro que eles eram fora do povo de Israel, do povo de Deus. Então, o plano de Deus não é que sejamos parecidos, mesmo que seja em algo sutil, em pouca coisa, que tenhamos algumas semelhanças. Não, Deus não quer que nós sejamos parecidos com os demais. Nós precisamos ser diferentes, até mesmo para ser testemunhos para essas pessoas. Nós precisamos, com a nossa vida, com aquilo que nós falamos, fazemos, nós precisamos mostrar quem é o nosso Deus. Porque a nossa missão também é impactar a vida de outras pessoas, influenciar a vida de outras pessoas. E se você tem sido impactado e influenciado por aquilo que não é de Deus, não pense que você vai impactar e influenciar a vida de outras pessoas com aquilo que é de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não recebe, aquilo que não tem. Então, se você acha que você pode continuar nessa sua vida de pecado, se eu acho que eu posso continuar nessas minhas tentações e que nunca nada vai acontecer comigo, porque eu consigo vencer, isso não é verdade. Isso só vai me levar para o caminho errado. E quando eu perceber, eu já vou estar no fundo do poço, vou ter que sofrer as consequências, vou me machucar, vai doer em mim, pode doer em outras pessoas na minha família, nos meus amigos, em outra pessoa que eu estou me relacionando. Isso pode machucar outras pessoas também e machuca principalmente o coração de Deus. Por mais que as outras pessoas não estejam vendo, que a minha esposa, que a minha não, né? A esposa, o marido não está vendo, o namorado, a namorada não está vendo, mas Deus está vendo em todos os momentos. Sempre do seu lado. Porque assim, você não consegue falar assim, Deus, faz o seguinte, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali fazer. Eu já volto. Não, vou ali fazer uma coisa errada e eu já volto. Não existe isso aí. Então a gente tem que nos fortalecer. E onde que a gente busca esse fortalecimento? Na Bíblia, estudando a palavra de Deus. Ali na parte de sexta-feira, Carol, tem um parágrafo que fala bem assim, ó. As verdades da Bíblia, uma vez recebidas, elevarão a mente de suas vaidades terrenas e degradação.
fosse a palavra de Deus apreciada como deve ser, tanto os jovens quanto os idosos possuiriam uma retidão íntima, uma força de princípio que os habilitariam a resistir à tentação. A fugir, Olha né? que interessante. Então, assim, a gente já tem o guia, tem o manual. Cara, é a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos fortalecer, que aí, assim... A gente já sabe o que tem que fazer. Só precisa, de fato, fazer, né? Fazer. Muito bem, Carol. É isso aí. Acho que chegamos aí ao final. Muito bacana. Foi muito boa essa lição, né, Cleverson? Bem Foi interessante. É uma lição que deu um certo impacto quando a gente viu, né? No trimestre passado a gente viu assim, o tema. Mas, cara, foi show de bola. Deu pra aprender muito muita aprendizado. coisa. Eu que sou casado já, vou fazer 16 anos, aprendi muita coisa, achei muito legal. Foi um tema que, como eu disse, eu nunca vi na igreja um tema de escola sabatina Tão abertamente, tão assim, abertamente falado, dessa né? forma, né? E foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. E para você que é solteiro... Para nós solteiros, então, foi um aprendizado ainda maior. Foi como se fosse um manual mesmo. Exatamente. Ó, façam isso, não façam aquilo. É melhor que vocês não vão por esse caminho, porque vai dar errado, né? Preparação pro casamento, né? Exato. Ali essa lição falou tudo, né, cara? Se você quer ficar solteiro, fique solteiro. Ah, você vai se casar? Se prepare pro casamento. Mas seja a bênção, seja a né? bênção, exatamente. Você que é casado, é só continuar aí fazendo as coisas corretas que vai dar tudo certo. Seja a bênção tanto para a pessoa que está com você, para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade em Cristo. Então, você precisa ser bênção, você precisa ser luz e principalmente espalhar o amor do nosso Deus. É isso aí. Valeu, galera. Chegamos aí ao final de mais um trimestre, né? E nós temos aí a próxima lição que vai ter como tema Deuteronômio. Você já tem a sua lição? Se você não tem ainda, dá tempo de comprar. Vai atrás da sua lição para você não ficar de fora. Na próxima semana já começa a estudar, então vai atrás, ali na rua Natal, em frente JK. Na JK, esquina isso. com a igreja central, bem na frente da central, tem ali os céus, né, o Espaço Novo Tempo, onde você pode adquirir a sua lição. Você também pode procurar no Google aí que você vai encontrar, é bem tranquilo. No site da CPB também você pode encontrar, fazer sua assinatura para receber já durante todo o ano, todos os trimestres, né? Não fique sem, esse material é muito importante, muito bom. É um guia de estudo da Bíblia, você precisa fazer parte desse grupo também. Para que possamos crescer na graça e conhecimento e seguirmos em frente na luz de Cristo. É isso aí. Grande abraço. Carol, fechamos aí mais um episódio e mais uma temporada. Que Deus te abençoe e que você possa estar sempre aí buscando estudar a palavra de Deus. Isso mesmo. Até mais, pessoal. Até e mais. Nos vemos. Tchau. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.